Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Lambert. Ele nasceu em uma cidade independente que ficava dentro da França. É o que se chama de um enclave, um território independente que fica totalmente dentro de outro. Atualmente existe o Vaticano, por exemplo, que fica totalmente dentro da Itália. Essa cidade independente tinha alianças com a Suíça, de tal maneira que, para simplificar, atualmente tem gente que diz que o Lambert nasceu na França e outros dizem que ele nasceu na Suíça, mas a verdade é que ele nasceu nessa cidade independente. Ele teve uma origem humilde. Pôde ficar na escola só até os 12 anos, quando teve que sair para trabalhar com o seu pai, que era um alfaiate. Mas mesmo fora da escola, o Lambert estudava sozinho, no tempo que conseguia. Ele foi um autodidata. Teve uma série de empregos. Com 15 anos, trabalhou no setor administrativo de uma indústria de ferro. Com 17 anos, trabalhou num jornal. E com 20 anos, se tornou tutor dos netos de um conde. Isso foi muito bom, porque agora o Lambert tinha acesso ao livro que precisasse. Ele entrou para a Sociedade Científica da Suíça e em 1755, a partir dos seus estudos de meteorologia, inventou um higrômetro moderno. Isso aqui é um aparelho que mede a umidade do ar. Quando os netos daquele conde já estavam grandes, o Lambert levou eles para uma viagem na Europa. Era uma viagem a estudos. Foi de 1756 a 1758. Eles visitaram a França, o que hoje é a Itália, o que hoje é a Alemanha. Nessa viagem aí, o Lambert conheceu o D'Alembert, um matemático que depois foi um dos responsáveis pela edição da Enciclopédia, a grande obra do iluminismo francês. Voltando dessa viagem, em 1759, o Lambert publicou este livro, que trata sobre perspectiva. Aqui os raios que ajudam a fazer desenhos em perspectiva. Em 1760, publicou este livro sobre fotometria. É um estudo sobre o brilho dos objetos. E, inclusive, existe uma unidade de medida, o Lambert, que é... Isso aqui mede a intensidade luminosa por área. Um Lambert é 1 sobre π do candela sobre centímetro quadrado. Candela é a nossa unidade atual, a do SI para intensidade luminosa. E esse aqui é o Lambert. Em 1761, ele publicou este livro, que é de astronomia. Aqui ele dá uma hipótese para a origem do sistema solar. Então você nota que ele tinha interesse em matemática, em física, em astronomia, em filosofia, tudo de maneira autodidata.
E em 1761, ele começou os seus estudos sobre o π. A publicação saiu em 1768. Aqui eu tenho o π. Você nota que ele tem uma expansão que é infinita. O que não se sabia naquela época era se o π era um número irracional. Lembrando que um número racional é aquele que eu consigo escrever como uma fração. Esse p é um número inteiro, esse q também. Só que o q não pode ser zero. A pergunta é, será que existe uma fração que gere o π? O Lambert demonstrou que não. Ou seja, π é um número irracional. Esse é o resultado que torna Lambert famoso atualmente. Dentre todos os outros que ele produziu, esse é o mais famoso. O artigo em que aparece a demonstração de que o π é irracional é este aqui. E o que ele fez foi o seguinte. O Euler, em 1737, demonstrou que o número de Euler e o e ao quadrado são irracionais. O Lambert generalizou esse resultado, demonstrando o seguinte. Se você pegar um x, que é um número racional, só não vale ser o zero. Então, e elevado a x e tangente de x são irracionais. Deixa eu dar exemplo. Aqui, ó. Usando aquilo que o Euler já sabia. Pega o 1. 1 é um número racional que não é o zero. Então, e elevado a 1 é irracional. Pega o 2, que é um número racional que não é o zero. Então, com aquilo que o Lambert demonstrou, o e elevado a 2 é irracional. E nesse artigo ele também demonstra que a tangente de x é irracional se nós partirmos dessa hipótese. O que isso aqui tem a ver com o π? É que é o seguinte. A tangente de π quartos vale 1. Então, olha o seguinte. Se o π fosse racional, então π quartos seria racional. Mas, se eu pegar aqui π quartos, um suposto número racional, eu teria que ter tangente de π quartos igual a um número irracional. E isso não acontece, porque a tangente de π quartos é 1. Logo, π quartos não pode ser racional. Logo, π quartos é irracional, logo, π é irracional. A demonstração desse resultado passa por frações contínuas. Então, essa é a ideia básica do artigo, que serviu para demonstrar que π é irracional. Nesse mesmo artigo, são definidos dois objetos da maneira com a qual nós conhecemos atualmente. É o seguinte. Já existia naquela época a seguinte definição. Aqui eu peguei uma hipérbole e um ponto da hipérbole já era conhecido como sendo o cosseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t. O que o Lambert fez foi perceber que o cosseno hiperbólico de t e o seno hiperbólico de t podem ser expressos em termos de exponenciais. Por exemplo, bem aqui, ó, lá no original, ele está falando que o cosseno hiperbólico de t é o e elevado a t mais e elevado a menos t, tudo isso aí sobre 2. E aqui embaixo ele fala sobre o seno hiperbólico. Então essas expressões envolvendo exponenciais foram deduzidas pelo Lambert, no mesmo artigo em que ele demonstra que π é irracional.
Em 1763, ele foi convidado a participar da Academia Prussiana de Ciências. Prússia é onde fica Berlim. Então isso aqui atualmente faz parte da Alemanha. E lá o Lambert foi colega do Euler e depois do Lagrange. Em 1766, ele publicou este artigo que trata de um estudo sobre o quinto postulado de Euclides. O que ele tentou fazer foi pegar os 4 primeiros postulados e tentar demonstrar o quinto. O quinto postulado é aquele que diz o seguinte: dado uma reta R e um ponto P fora de R. Aqui está a reta R, aqui o ponto P fora dessa reta. Então existe uma única reta paralela a R que passa por P. Lambert foi um estudioso desse assunto e a partir ali do seu artigo dá para entender que ele foi um precursor das geometrias não euclidianas. Ele foi uma das primeiras pessoas a tocar nesse assunto aqui. Em 1772, publicou este artigo que trata sobre projeções. Até hoje se usa algo que foi ele quem deduziu. Diversos tipos de projeção do globo terrestre. Aqui uma cônica, aqui uma esférica transversa, azimutal de igual área. Isso aqui se usa até hoje. Então você nota que ele inventou aí diversos resultados. Nada mal para um menino que aos 12 anos teve que largar a escola e essencialmente aprendeu tudo sozinho. Espero que tenha gostado, inscreva-se no canal e é isso daí.